Boa noite. Eu estou aqui hoje muito empolgada. Primeiro porque eu venho de um culto muito abençoado. Deus falou tremendamente com a sua igreja nessa noite. E eu não sei viver sem esse povo de Deus, sem as promessas de Deus, sem estar envolvida no reino. Eu não sei viver isso. Há muitos anos eu vivo esta palavra. E que Deus tenha misericórdia se existem pessoas que não têm esta vida. Porque daí não tem vida, estão mortos, né? Mas eu gostaria de estar falando com você a respeito da vida de 5 mulheres. Então hoje a palavra é bem direcionada a mulheres. Porém, vocês homens que podem estar me escutando, porque eu sei que tem homens que já assinaram o canal, se inscreveram, né? Pense em mulheres transformadas pelo poder da palavra de Deus. Pense em mulheres ousadas com o poder do Espírito Santo. Pense que você pode estar ouvindo e desejando que isso esteja acontecendo no meio da sua família. Então eu vou estar falando sobre estas mulheres. Está lá no capítulo 27 do livro de Números, e eu vou estar lendo para você o texto primeiramente, amém? Diz assim, a lei acerca da herança. E chegaram as filhas de Zelofade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filhos de José. Os nomes delas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esta era o nome, a graça dessas mulheres. E se apresentaram diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta do tabernáculo do testemunho, e disseram. Então essas 5 mulheres chegaram diante de Moisés e falaram, nosso pai morreu no deserto. Então, Zelofede já havia morrido quando elas chegaram diante de Moisés. E não estava no ajuntamento que se reuniu contra o Senhor no grupo de Corá. Mas em seu próprio pecado morreu e não teve filhos. Por que será tirado o nome de nosso pai de entre sua família por não ter tido filhos? Nos dê herança entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa diante do Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés, dizendo, bem dizem as filhas de Zelofede, certamente lhes dará posse da herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a herança de seu pai a elas. E aos filhos de Israel falarás, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filhos, então passareis a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, darei a sua herança a seus irmãos. E se não tiver irmãos, darão a sua herança aos seus pais, aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver filhos, darão a sua herança a seu parente mais próximo, da sua linhagem, a qual a possuirá. E será isso aos filhos de Israel, por estatuto e de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Coisa mais linda do mundo. Naquela época, nós temos que dar uma olhadinha no que diz a palavra de Deus. Havia uma lei, e essa lei ela era cumprida à risca, na risquinha assim, tudo compridinho. E se o pai não tivesse filhos, homens, a herança se perderia, não iria para as mulheres. E o que aconteceu? Quando esse pai morreu, e ele morreu não porque ele estava no pecado de Corá, aqueles que se rebelaram contra o Senhor e que a terra abriu e que os consumiu. Não, ele não estava naquela rebelião. Então, ele morreu, sabe por quê? Porque ele não creu quando Deus mandou aqueles 12 espias espiarem a terra da promessa. Então foi aí o pecado dele, e foi por causa disso que ele morreu no deserto. E aqui já entra uma nova geração, já vem acontecendo novas coisas, as coisas já estão acontecendo. Aí o que acontece? Josué e Caleb já iriam ser os únicos dessa nova geração, junto com os filhos, a herdarem a terra prometida. E elas se viram sem terra. Elas simplesmente estavam
sendo as novas sem terras. Sabe esse movimento sem terra do Brasil? Eram as 5. Só que elas não foram lá, sabe, tomar posse do que não era delas. Elas não foram lá colocar uma bandeirinha vermelha e começar a dizer que ali era delas e arranjar uma confusão, não. Elas foram ao líder Moisés e foram reivindicar diante dele mudança na lei. Olha a ousadia. Eu gosto muito de mulheres ousadas que, quando as coisas não estão indo bem, elas chegam perto de Deus e vão conversar com Deus para que as coisas mudem. Foi exatamente isso que essas mulheres fizeram. Zelofede era da tribo de Manassés e elas eram primas de José do Egito. Então elas tinham conhecimento e a presença de Deus na vida delas. Então a história conta a história da superação, da coragem e da confiança de 5 mulheres. 5 mulheres e um destino. Até estava pensando sobre um filme de cowboy, porque meu marido gosta muito de filme de cowboy. E aí, quando eu me vejo, eu estou assistindo aqueles filmes de cowboy. Sabe que acabei gostando desse tipo de filme. Quando tem uma história legal, é legal assistir. Só que, naquele filme que eu assisti, que as mulheres estavam se armando para ganharem o que era delas e por direito delas, essas mulheres não mudaram a vida de outras mulheres. Agora, essas 5 mulheres, e era uma ficção, agora essas 5 mulheres mudaram a vida de muitas mulheres. Isso é maravilhoso. Eu venho de uma igreja onde a líder era a pastora Odá. E a pastora Odá foi uma mulher renovadora, foi uma mulher abençoadora, transformadora. E eu venho dessa linhagem. E eu me sinto muito honrada com tudo isso. Ela faleceu muitos anos atrás, eu senti muito, eu fiquei muito abalada quando o Senhor a recolheu. Mas eu continuei e eu não esqueço dos ensinamentos que ela deixou para a minha vida. Porque uma mulher, ela tem que deixar um galardão. E a pastora Odá soube deixar esse galardão para a minha vida e para a vida de muitas mulheres. E eu louvo a Deus por ter estado com ela, ter sido íntima dela, amiga dela, ovelha dela. Oh, ela falava assim. Então, o pai havia morrido sem deixar descendentes homens, e a lei dada por Deus a Moisés era clara: só os filhos do sexo masculino teriam direito à herança. Agora, órfãos estavam sujeitos a perder propriedade na terra prometida e a depender dos outros para sempre. Elas vão ficar pedindo moradia aqui, moradia ali, sabe como? Elas vão ficar ali, pedindo moradia. Elas tinham opções, mas elas ousaram e foram falar com Moisés. Falar dos seus direitos e principalmente dizer que seu pai não havia feito rebelião contra Corá, contra o Senhor. É muito bom isso quando você tem um pai e uma mãe que tiveram uma vida com Deus. O pecado desse homem, Zelofede, foi não acreditar. E todos aqueles que não acreditaram não herdaram esta terra. Mas ele não foi rebelde. E é muito bom quando os nossos pais não são rebeldes ao Senhor. Bem, Deus achou justo. Moisés chega para Deus e vai conversar com Deus. E Deus fala assim: não, de agora em diante as mulheres podem herdar a terra por herança se não tiverem filhos homens. Deus mudou uma lei por causa do pedido de 5 mulheres. Mas nós vamos estar dando uma olhadinha por que Deus fez isso. Imagine o próprio Deus mudando a sua lei. É tremendo isso. A oração de um justo, diz a palavra de Deus, pode muito em seus efeitos. Eu sei que muitas das minhas orações mudaram os planos de Deus. Eu tenho certeza e convicção disso, porque eu creio nesse Deus. Eu creio num Deus reto, justo, que muda, que transforma, que cuida, que guarda. Eu creio nesse Deus. É um Deus tremendo. Quando eu me imagino assim subindo para a glória, eu já tive vários sonhos de subindo para a glória, eu vejo o quanto Ele é misericordioso e quanto Ele tem sido misericordioso com a minha vida. Veja bem, o livro de Números é um livro de deserto, de um povo, de uma geração
que se tornou idólatra, murmuradora, desobediente e rebelde. Então essa nova geração que vem entrando agora, de Josué, Caleb e dos mais jovens, eles vêm para mudar a história de muitas pessoas. Essas mulheres, elas mudaram a história de outras mulheres que viriam a ter a mesma situação que elas estavam passando. E todas essas outras mulheres seriam beneficiadas por causa da atitude dessas mulheres. Então, Manoá, Noá, Ogla, Milca e Tirza, elas comoveram o coração de Deus. Elas tinham algumas características na vida delas. Elas tinham profundo conhecimento de Deus, elas tinham coragem, ousadia e sabedoria. Ah, como eu amo mulheres assim. Mulheres que não ficam ali... Oh dia, oh Deus, oh azar, mulheres hienas. Não. Sabe? Nós temos que ser mulheres práticas, mulheres que abençoam. Lembra do estudo Ser Tu uma bênção? Não mulheres que venham para atrapalhar a obra de Deus através do seu reino. Elas foram os ingredientes para reivindicarem seus direitos diante da lei, com um apelo justo, com a união delas e a sua convicção, elas defenderam a sua causa diante de um líder. E elas tiveram também a bênção de encontrar um líder como Moisés. Moisés era um homem manso. Moisés era um homem de Deus, era um homem que pausava, que pensava. E ele parou para pensar e ele foi conversar com seus líderes e ele chegou no líder maior que era Deus. Isso foi maravilhoso. Elas inspiraram as nossas vidas da seguinte maneira, e elas inspiraram a minha, e eu espero que elas estejam inspirando agora, a partir de agora, a sua vida. A não desistir diante das circunstâncias da vida. Porque tem momentos, irmãs, amada mulher, que dá vontade de desistir. Mas essas mulheres vêm nos mostrar que não é para desistir diante de certas circunstâncias, aliás, de circunstâncias nenhuma. E também ela vem nos mostrar que ao lutarmos com equilíbrio e sabedoria, confiando acima de tudo em Deus, Deus fará o que tem que ser feito. Vamos confiar. Veja aqui uma submissão inteligente, com muita sabedoria, pois é exatamente o que está faltando nos nossos dias. Há um arrepio geral na aula de submissão do curso Mulher Sábia. O curso Mulher Sábia começa agora, dia 5, aqui na minha casa, com uma festa linda à noite do Havaí. Nós vamos dar abertura a este curso e existe uma aula. E essa aula é a aula de submissão. Muitas mulheres desistiram do curso nessa aula. É uma das aulas, para mim, mais fortes do curso. Porque ela mexe com a nossa vida de uma maneira que nós temos que digerir tudo isso e colocar em prática. Eu tinha uma aluna, tenho uma amiga hoje em dia, e ela assistiu a aula no curso. Eu dava o curso nessa época em uma igreja, e ela me esperou na saída do curso para perguntar: e agora? Como é que eu faço? Que história é essa de ser submissa? Diante dessa aula sua? Eu tô ralada, eu tô perdida com o marido que eu tenho. Você não sabe o marido que eu tenho. Eu falei: e nem você sabe o marido que eu tenho. E ela ficou muito nervosinha com a situação. Imagine que eu fui na Bahia, vestida de cangaceira, pregar num congresso, e teve uma mulher que me esperou, só faltou com o facão, na saída de um culto à noite que eu estive participando. Porque ela falou: ó, gente, quem manda lá em casa sou eu, e agora, pastor, tu vem com essa palavra? Eu não aceito, em bem. E ele... Eu fiquei parada na frente da igreja pensando: meu Deus, o que é isso? Mas essa primeira mulher da igreja, eu gosto quando Deus mexe em certas mulheres, elas são tão assim, elas falam, porque Deus muda a situação delas. E o esposo dessa mulher, ela se tornou uma mulher muito sábia, muito submissa, e o casamento dela foi transformado, ela teve uma vida tão legal com o marido, e o Senhor recolheu o marido dela.
Até eu tive a oportunidade de pregar para ele num culto, em uma favela que eu estava pregando, e o marido dela saiu muito contente daquele dia do culto, e eles tiveram uns anos de vida ainda muito felizes, porque ela mudou a vida dela, aquela palavra. Ela mudou. Porque eu vejo mulheres cristãs tentando mandar, cara. Mandando. Batendo pezinho. Não é por aí. Você com sabedoria, você muda tudo. Com calma, com oração. Não precisa bater o pezinho e sair gritando, esfumaçando, saindo fumaça da cabeça. Não, não é esse o caminho. E eu sei que eu fui no velório dele, eu só falava assim pra ela, por favor, eu não vou falar o nome dela agora porque eu não pedi o consentimento, mas eu a amo de paixão. E aí eu peguei e falei pra ela, calma, calma, muita calma nessa hora. Você teve dias felizes com esse homem. E foi um velório muito tranquilo, porque ela tava meio, né? Tava tudo tão bem. Mas enfim, voltando aqui, que esses testemunhos, eles são muito bons para edificar a nossa vida. Então eu vejo que hoje em dia as mulheres não são submissas, elas não são tementes à palavra de Deus. E submissão, ela anda junto com duas coisas, com inteligência e com sabedoria. E é muito fácil deixar os homens serem homens. Não uns banana que eu tô vendo hoje em dia, uns herdes. Não existe homem. Os homens, eles estão tão fora da casinha, porque as mulheres tiraram isso da casinha, sabe como? Tiraram, tem muitas que jogam para fora da casinha mesmo. Miserica, Deus, miserica. Sem anular o papel do homem, que é fantástico aos meus olhos, nós nos tornamos mulheres submissas, nós deixamos eles viverem o papel deles, que é de liderar, de cuidar, de sacerdócio, e principalmente de cumprir o seu papel de homem com a maior tranquilidade. E elas, veja bem, elas não foram insubmissas indo conversar com Moisés, elas foram reivindicar algo muito sério, com muita sabedoria. E isso que me empolga nessa história, sabe? Que tem muita mulher que não sabe fazer nada disso. Eca, como diz a minha neta. Sem acomodação diante das adversidades, sem ó vida, ó dor, ó tristeza, ó azar, eu sabia que não ia dar certo, ó, ai como eu tô cansada, ai como eu tô assim, ai como eu tô assado, ai que mulherada que me cansa. E eu vou dar uma explicação bem rápida acerca do nome dessas mulheres. Macla. Seu nome significa confiança. Lá em Salmo 125:1 está escrito assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, o significado do primeiro nome é confiança. Noa, aquela que ninguém pode deter, que crê até se cumprir a promessa de Deus, como a sunamita dos tempos do profeta Eliseu. Nós estaremos falando dessa mulher um pouquinho adiante, eu não vou agora falar sobre ela, mas a história está em 2 Reis, capítulo 4, do 8 ao 37. Uma mulher que não pediu um filho profeta, resumindo bem pequenininho da história, o filho morre e ela vai pedir para o profeta. E quando o esposo pergunta o que está acontecendo, se ela estava preocupada com alguma coisa, e o filho morto no quarto, a resposta dela é qual? Está tudo bem. Eu não me imagino numa situação dessa, com filho principalmente. E essa mulher teve essa sabedoria. Então, ninguém pôde deter a sunamita. Noa significa aquela que ninguém pode deter. Ogla significa aquela que não anda com os pés amarrados. Como assim pés amarrados? Tem mulheres que se amarram sua vida por causa de homem, marido. Ficam na cola do cara, cuidando do cara. O cara não pode nem respirar que a mulher tá em cima. Cuida da vida dos filhos, cuida da vida dos vizinhos, cuida da vida do pastor da igreja, da mulher do pastor da igreja, dos irmãos da igreja. Hello! Calma, 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 calma. Vamos viver a nossa vida. Isso significa ter os pés amarrados. Nos preocupando com aquilo que não nos diz nem respeito muitas vezes. Entrega teu marido ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega seus filhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O que está faltando é nós termos os pés desatados. E ogla significa aquela com os pés, que não anda com os pés amarrados. Se eu falei errado antes, me perdoe. Significa aquela que não anda com os pés amarrados.
com pessoas com os cuidados deste mundo. Em Provérbios 31:14 diz assim, ó, desprendida por não estar amarrada, se assemelha a um navio mercante. Um navio mercante trabalha, ele voa longe, ele faz coisas. Uma mulher amarrada, ela não faz nada. Milca significa aquela que tem autoridade. Autoridade e submissão andam juntas. Mulher respeitada por seu marido, por seus filhos e por sua comunidade, que está escrito em Provérbios 31, do 28 ao 31. Então, uma mulher que tem autoridade, como o significado do nome Milca, ela é submissa facilmente. Porque se você não se submete ao seu marido que você vê, como é que você vai se submeter ao Deus que você não vê? E também Tirza, que significa deleite, a delícia da vida e o prazer de Deus. A menina dos olhos de Deus, a noiva de Deus, uma mulher agradável. Como está faltando nos nossos dias, mulheres agradáveis. Como Maria, a irmã de Lázaro, onde Marta andava agitadona por tudo, Maria andava tranquila. E quando o irmão morreu, ela não se abalou, feito Marta. Então, Tirza significa deleite, delícias da vida. Olha o estilo de mulher. Seja uma mulher deliciosa, que as pessoas têm prazer em estar junto, que as pessoas têm prazer em dividir as coisas com você. Gente, eu não sou perfeita. De jeito nenhum. Nossa, eu tenho um temperamento muito forte, às vezes eu me assusto comigo mesma. Mas eu sei pedir perdão, eu sei voltar atrás, eu não sou o tipo de mulher que guarda mágoa. Então, gente, vamos ser mulheres agradáveis. Vamos procurar, pelo menos, ser como essas mulheres aqui. Mulheres virtuosas. A palavra de Deus diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede a de joias preciosas. Eu hoje estou bem arrumada, eu procuro sempre combinar as coisas, eu comprei uma blusa da moda, porque mulher é assim, né? Só que isso tudo não tem valor diante de Deus. O que tem valor diante de Deus são as minhas atitudes. Isso aqui é casca, para ter uma boa aparência. Agora, não adiantava eu ter todo esse aparato e não ser agradável. Tá entendendo? Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Nós temos que entender estas coisas. A mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. E essas mulheres, Macla, confiança, Noá, que ninguém pode deter, Ogla, que não andava com os pés amarrados, Milca, que tinha autoridade, Tirza, que tinha deleites e delícias diante do Senhor, a sua pessoa e as suas atitudes, elas eram mulheres que no final do livro de Números, que nós terminamos ontem, o livro de Números termina com elas. Termina com essas mulheres. Falando da mudança da lei que Deus tinha feito por causa da vida delas. Eu não sou feminista. Tentei ser, sabe, na juventude. Eu tinha até um apelido de Beth Friedman. No colégio que eu estudei, se calcula o que Deus já fez com a minha vida. Eu também não saía por aí queimando sutiã. Hoje em dia, talvez na minha mocidade eu queimasse até a calcinha. Eu não estou aqui para falar dos direitos da mulher. E da igualdade entre homens e mulheres, porque eu já sei que não são iguais. Graças a Deus nós somos bem diferentes. Bem diferentes. Louvado seja Deus. E é muito legal essa diferença. Eu estou aqui para enfatizar sobre a justiça de Deus e a sua providência divina diante de mulheres que temiam o nome do Senhor. É para isso que eu estou aqui essa noite. E eu venho dizer a você e fazer uma pergunta a você, porque eu não quero mais tomar o seu tempo. Deus mudaria alguma coisa na sua lei por tua vida? Na lei ele não tem mais como mexer. Certo? Porque aqui a lei estava sendo escrita. Mas Deus pode mudar coisas, situações, porque você vai ser uma mulher que teme a Deus. Você vai ser uma mulher que louva o Senhor e Deus, por causa da tua vida,
Ele vai mudar a história de muitas mulheres. Eu não poderia morrer nessa terra. Passar por aqui apenas como uma mulher que viveu aqui. Eu não poderia. O meu objetivo sempre foi: eu quero que essas mulheres tenham uma vida melhor do que eu tive. Mulheres que vêm fazer o curso comigo, eu conto muitos testemunhos a respeito da minha vida. E eu sempre uso a minha casa, porque eu não vivia na casa de ninguém, eu tenho que usar a minha casa, né? E Deus mudou muito a minha vida. E está mudando, né? Ainda está mudando. Eu ainda sou muito criticada. Muitas pessoas não gostam muito de mim, nem do meu jeito. Mas o que me importa é agradar a Deus. E também ser agradável com as pessoas. Então Deus está me mudando ainda. Porque enquanto nós estamos aqui, existe uma placa, né, em obras. Deus está nos mudando, Deus está nos transformando. E Ele tem feito isso comigo. Mas o desejo do meu coração é que você seja essa mulher transformada pela palavra de Deus. Por isso que eu luto para que as mulheres leiam a Bíblia. A minha luta é essa, leia a palavra, porque a palavra muda. Para terminar, uma vez eu estava num avião e eu vi uma amada com um comportamento muito estranho. Tipo, sem muita classe. Eu olhei para ela e falei assim... Não que eu seja tão classuda, mas é que a Bíblia ensina muita coisa que você acaba aprendendo. Vamos fazer uma coisa? Esse ano você lê o livro de Provérbios todo dia, porque o livro de Provérbios tem 31 capítulos, você vai ler todos os dias um capítulo. O ano que vem a gente conversa, tá? Por que você está falando isso? Meio escandalosa demais. Ano que vem a gente conversa. E passou-se o tempo. E ela deve ter lido porque a vida dela foi transformada. Não existe outro método. Transformação vem pela palavra de Deus. E eu quero que a minha vida seja um padrão para que muitas vidas sejam transformadas. Porém, a minha vida tem que estar muito cheia da palavra de Deus, senão não vai haver transformação na vida de ninguém. Então Deus te abençoe. Deus cuida da tua casa, dos teus filhos, da tua família. E principalmente, seja uma mulher. Que Deus olhe e fale, essa é minha serva. Eu vou mudar isso aqui por causa da oração dela. Amém? Uma semana, tipo, abençoadíssima para você e para todos os teus. Amém? Tchau.